paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? O meu nome é Ellen e eu gostaria de deixar uma palavra direto do coração do Senhor para o nosso coração, uma palavra que tem queimado muito ao meu coração. A palavra do Senhor lá no livro de Neemias, capítulo 6, do versículo 1 adiante, a palavra do Senhor diz que Neemias, ele estava ali no conforto do palácio, ele era judeu, ele era de Jerusalém, porém ele havia sido levado, para a Babilônia, e ali estava ali servindo ao rei Artaxerxes. Estava ali numa vida confortável, ele era copeiro do rei e estava ali servindo ao rei, Mas a palavra do Senhor vai dizer que vieram alguns homens, incluindo seu irmão chamado Anani, de Jerusalém, e logo ele se preocupou e perguntou: como está Jerusalém? Como está aquela cidade dos meus antepassados, dos nossos pais? Então, prontamente o seu irmão respondeu: a nossa cidade está totalmente desolada, destruída, os muros estão caídos, os muros estão desolados, destruídos, as portas foram queimadas, as portas foram destruídas e a cidade ela está à mercê dos inimigos. Então, naquele momento, a palavra do Senhor diz que, imediatamente, Neemias, ele se entristeceu muito pela situação da cidade, dos seus pais. Algo que nos chama atenção é que Neemias não vivia na cidade, ele não precisava se importar, mas ele se entristeceu pela situação de como seus irmãos estavam, como a cidade dos seus pais estava, e ele se preocupou. E a palavra do Senhor vai dizer que ele propôs no seu coração. Hora nenhuma a gente vê no livro de Neemias, Deus ele levantando um profeta e falando: vai lá construir aquela cidade, reconstruir os muros da cidade, para ela ter uma segurança. Hora nenhuma a gente vê, Neemias tendo um sonho, Neemias tendo uma revelação, mas a gente vê que o amor de Neemias, no coração de Neemias, fez com que ele se preocupasse com aquelas pessoas, preocupasse com as pessoas de Jerusalém, que era sua cidade natural, Então a palavra do Senhor diz que Neemias ele se entristeceu e o rei percebeu. E ele achou graça diante dos olhos do rei e pediu para o rei para ele cumprir essa obra, para que ele fosse até Jerusalém edificar os muros daquela cidade. Para que aquela cidade tivesse aquela cidade fosse reedificada e tivesse mais segurança contra os inimigos, Então o rei ele permitiu que Neemias fosse até aquela cidade e erguer aquela cidade. Então Neemias ele saiu daquele palácio com um propósito, E quantos de nós temos um propósito, saímos de um certo lugar com um propósito no nosso coração? Neemias, ele saiu daquele palácio com um propósito: eu vou ali para reedificar Jerusalém, reedificar os muros de Jerusalém. E ele foi, para reedificar os muros de Jerusalém. Aleluias, glórias a Deus. Então a palavra do Senhor diz que quando Neemias ele chegou ali, ele não disse nada para ninguém, ele olhou a situação, e a palavra do Senhor vai dizer que em alguns lugares não tinha como Neemias ele passar nem com animais, porque os escombros eram muitos. Então Neemias ele ali olhou a cidade, então ele olhou a cidade e então ele reuniu ali aquele povo que ali estava para que eles pudessem começar uma grande obra, que era reconstruir os muros de Jerusalém. 2 pessoas já tinham tentado reconstruir, mas pelo levante do inimigo contra aquelas pessoas, eles desistiram e pararam e deixaram como está. Mas então Deus ele levantou Neemias para ali fazer aquela grande obra. E a palavra do Senhor vai nos dizer, lá no capítulo 6, especificamente ali no versículo 1 ao 3, a palavra do Senhor vai dizer que Neemias ele estava ali executando aquela obra. Ele chamou homens, para ajudar ele a executar aquela grande obra e conseguiu edificar os muros de Jerusalém. Então o inimigo ele não ficou para trás, o inimigo ele se levantou naquele momento e mandou uma mensagem para Neemias. A palavra do Senhor vai dizer que existiam alguns homens, um chamado Sambalate, Tobias e Gessem. Eles se levantaram naquele dia para impedir Neemias. E eu quero dizer para você nesse momento, o que tem impedido a grande obra que Deus ele tem para fazer na sua vida. Porque Deus ele tem grande obra para fazer na sua vida. E eu quero te perguntar, o que o inimigo tem usado para te distrair da obra que Deus ele tem para fazer na sua vida? Deus ele me trouxe aqui para dizer para você, não se distraia com os levantes, com quem seja, para tirar você do propósito daquilo que você tem no seu coração. A palavra do Senhor vai dizer que esses homens se levantaram para zombar de Neemias, para afrontar Neemias, dizer que ele não iria conseguir. Mesmo assim, ele não deu ouvidos. Por quê? Porque ele sabia que o propósito dele era reedificar, não era agradar. Porque eu imagino que se Neemias tivesse entrado naquela cidade para agradar um e outro, para agradar todos, para fazer a vontade do homem, para fazer a vontade de todos, porque muitas das vezes na nossa vida nós queremos agradar um, agradar outro, agradar todos à nossa volta, e isso faz com que nós perdemos o nosso foco,
foco, faz com que nós perdemos o nosso propósito. Mas quando ele chegou, colocou o pé dentro daquela cidade, esses homens se levantaram e falaram que ele não iria conseguir, que ele não iria dar conta. Mas ele sabia que ele tinha a presença do Senhor na vida dele. E eu já quero dizer pra você, algo que você tem a presença do Senhor na sua vida. Você tem o aval do Senhor, você tem o aval do Rei dos Reis na sua vida. Se você está debaixo da palavra, está debaixo da presença do Senhor, não se distraia com vozes de outras pessoas, né? Aqueles homens, eles se levantaram e sabe que eles fizeram um convite. Quando eles viram que os muros estavam levantados e que faltava somente terminar de fazer as portas e colocar no seu lugar, eles fizeram um convite para Neemias. Falaram, vem até onde nós estamos, para que nós possamos nos alegrar, para que possamos reunir. Então Neemias, quando ele ouviu esse convite, ele poderia ter parado, né? Se Neemias ele estivesse obedecendo ao propósito do homem. Porque nós não estamos nessa terra para obedecer ao propósito do homem. Não que nós não devemos ser obedientes aos nossos líderes, aos homens, né? Eu não estou dizendo isso. Mas nós estamos aqui com um grande projeto, e o projeto é de Deus. Se aquele homem estivesse querendo agradar ao homem, ele tinha parado e teria ido naquela emboscada que aqueles homens estavam armando para ele. Porque aquilo era uma emboscada. Então ele disse, eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Porque eu pararia o que eu estou fazendo para ir encontrar com vocês? Né? Mal ele sabia que eles estavam armando uma cilada para matar Neemias, para impedir o grande projeto dele. E eu já quero dizer para você, o que o inimigo tem falado que tem te distraído, quem o inimigo tem usado para te distrair. Talvez você coloque a mão no arado, talvez você coloque a mão na obra que Deus ele mandou você colocar e levanta A, levanta B para dizer que você não vai conseguir, que você tem que parar, que você tem que descansar um pouco, que você tem que parar um pouco, que você está trabalhando demais, está fazendo coisas demais. Mas Deus ele me trouxe aqui para dizer, não se distraia com fulano A, com fulano B, porque a obra que você está executando não é do homem, é de Deus. A obra que Deus ele colocou na sua vida não é desta terra, é do céu. Aleluias. Então, ao menos que o céu te manda parar, diga como Neemias disse, eu estou executando uma grande obra e não posso parar. Eu estou executando um grande projeto e não posso parar. Porque muitas vezes você tem parado porque alguém falou, porque alguém deu essa opinião, porque alguém não gostou da forma que você falou, da forma que você fez, da forma que você é usado, da forma que você ora, da forma que você busca, porque alguém não gostou e levantou contra a sua vida e você tem parado. Você tem olhado para trás, colocado a mão no arado e olhado para trás e tem desanimado. E Deus, ele me trouxe aqui para trazer um exemplo de Neemias. Neemias, ele não precisava daquilo, ele não precisava ter saído do conforto do palácio, ele poderia muito bem ter ficado lá e não ter se importado com seus irmãos, né? Mas ele saiu de lá com um propósito. E eu quero te lembrar qual o propósito que você tem começado. Qual o propósito que você colocou no seu coração quando você se levantou. Qual o propósito que Deus ele colocou no seu coração quando ele te levantou. E por que você tem parado diante das afrontas do mal? Porque você tem dado ouvidos para o levante do inimigo. Jesus, logo quando ele começou o seu chamado, a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito levou ele ao deserto. E ali no deserto, quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo inimigo. O inimigo lançando sobre ele palavras. E ele arrebatando com a palavra do Senhor. Porque o inimigo queria que ele desistisse da obra que ele estava fazendo. Imagina se Jesus ele tivesse dado ouvido ao que o inimigo estava falando. Ele não teria cumprido a obra de Deus na vida dele. E eu quero dizer que a obra que Deus ele tem com você é de Deus e você. Não é comigo e com você. Não é com o homem com você. É você e Deus. A obra que Deus ele tem colocado na sua vida é do céu. Então não pare, a não ser que Deus ele mandou você parar. Não tira a mão do arado, a não ser que Deus ele manda você tirar. Amém? Não olhe para trás. Não pare até que Deus ele manda você parar, até que a obra seja executada da melhor forma. Talvez você profetizava, você parou de profetizar porque alguém não gostou da forma que você profetizava. Talvez você pregava e parou de pregar porque alguém não gostou da forma que você pregava. Talvez você orava e pessoas eram curadas, pessoas eram renovadas. Está aí você do outro lado dessa tela me assistindo com o seu dom parado, com o seu ministério parado. Aleluia! E
com as suas mãos paradas porque alguém se levantou e disse que você não pode, que você não consegue, que o seu jeito não é, ele não concorda com o seu jeito. Meu irmão, nós não temos que agradar o homem, nós não temos que fazer com que o homem venha concordar com o nosso jeito. Nós temos que fazer a obra que o Senhor, ele colocou nas nossas mãos, né? Não pare, porque talvez o inimigo ele tenha armado uma emboscada para matar. Eu não estou dizendo para matar a sua carne, mas talvez para matar a sua alma, né? Aqueles homens, eles armaram uma emboscada para matar Neemias, para impedir o propósito de Deus, né? Então Neemias não deu ouvido, ele disse assim: eu estou em uma grande obra e não posso parar. Andará semandarai, andará xeremandarai. E eu convido você nesse dia, você que me assiste, você que me ouve, quando se levantar, andar xeremandarai alguém para dizer assim: cara, você não prega bem, você não ora bem, isso não é jeito de cristão, isso não é jeito de você orar, eu não concordo com o seu jeito. Você disse que Deus ele te levantou, mas eu não concordo. Eu quero dizer para você, meu irmão, algo que Deus ele falou comigo, né? Deus ele falou comigo assim: procura olhar o termômetro de satisfação do céu ao invés de olhar o termômetro de satisfação da terra. Porque muitas das vezes você está executando uma grande obra e as pessoas têm se levantado para falar: não é desse jeito, não é dessa forma, fulano tem que fazer, não, desse jeito não. Se fosse eu, faria melhor. Se fosse eu, faria desse jeito. Meu irmão, você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar com o termômetro de satisfação, com a satisfação do céu. Porque se o céu está aplaudindo, se o céu está satisfeito, se a satisfatoriedade do céu está na alta, meu irmão, continua fazendo o que você foi levantado para fazer. Imagina, quem te tirou lá do mundo, quem te tirou do lamaçal foi Deus. E a obra, aleluia, que você está executando é de Deus, não é do homem. O homem não foi lá no lamaçal te tirar de lá, porque você tem que tentar agradar o homem, né? E às vezes desagradar até mesmo Deus. Imagina se aquele homem tivesse parado a obra de Deus e ali tem um encontrinho com aqueles homens que estavam planejando matá-lo. Ele tinha matado ele, né? E muitas vezes, meus irmãos, nós temos parado a obra que Deus ele tem colocado nas nossas mãos para ter um encontrinho com os nossos inimigos. E muitas vezes isso tem matado a nossa alma, isso tem destruído a nossa alma. E Deus ele me trouxe aqui para dizer para você: aleluia, foca na obra que Ele colocou nas tuas mãos. Foca na obra que Ele colocou para que você executasse. E até que essa obra esteja totalmente terminada. Não pare, não dê ouvido, não olhe para o lado, não dê ouvidos para as vozes. Tem aquela canção que fala: eu preciso calar todas as vozes, menos a sua, menos a do Senhor, né? Porque Deus ele tem uma obra para você, Ele que te chamou, né? Não importa o seu passado, não importa o que aconteceu no seu passado, porque talvez o inimigo tenha falado isso, você, dessa forma, da forma que você era, você fazendo uma obra de Deus agora, o inimigo tem usado isso. Mas foi o Senhor que te levantou. E ao menos que o Senhor diga para você parar, não para. Porque Ele colocou a obra nas tuas mãos. Execute essa obra e não pare diante das vozes que se levantam contra a sua vida e contra a obra do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Fica na paz, tenha um ótimo dia, uma ótima noite na presença do Senhor, né? Um forte abraço, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.